Ministério do Turismo apresenta o podcast do projeto Galeria de Arte BDMG Cultural. Você já reparou como o amor é um tema quase onipresente na nossa cultura? A gente vê, lê e ouve sobre o amor nos filmes, nos livros, nas músicas, no teatro, nas artes visuais, ou seja, ele está em todo lugar. Mas é curioso que, embora o amor esteja aparentemente em todo lugar, a gente ainda assim sinta que o mundo precisa de mais amor. É verdade que os nossos dias nem sempre vão ser apaixonantes e que não dá pra gente ficar aqui romantizando a vida, que muitas vezes é dura, injusta, difícil. E isso tudo pode e deve deixar a gente com muita raiva também, muita indignação, que são sentimentos importantes para impulsionar mudanças. Mas será que o ódio é uma resposta que vai fazer a gente chegar em algum lugar? Será que pensar o amor como uma ética que paute as nossas relações e a política não poderia nos ajudar a fabular outros mundos? Aliás, será que as outras pessoas estão falando a mesma coisa que a gente quando falam de amor? Bom, as perguntas são muitas e só vão aumentando. Então abre o seu coração, porque nessa temporada a gente vai conversar com muita gente incrível sobre as fabulações do amor. Eu sou Roberto Romero, antropólogo e apresentador desse podcast. E eu sou Gabriela Mulan, diretora-presidente do BDMG Cultural. E você está ouvindo o podcast É Cultura? 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 É Cultura, um podcast do BDMG Cultural. Bom, gente, eu não sei se vocês se lembram, mas na última temporada, sobre as fabulações da natureza, a gente falou muito aqui sobre o fim do mundo, essa ameaça que volta a nos assombrar e que muitos filmes já retrataram e muitos povos já viveram, e ainda vivem na pele. Mas se a temporada passada nos deixou uma lição, é a de que o fim de alguma coisa pode ser também o início de outra. E é justamente nesses momentos, como os que a gente está vivendo agora, em que tudo parece desmoronar, que a gente deveria refletir sobre o que a gente deseja para aquilo que ainda está por vir. E fazendo um pouco esse exercício, a gente aqui do podcast ficou refletindo muito sobre o que é que a gente gostaria de cultivar daqui para frente. E uma das primeiras coisas que veio à nossa cabeça foi justamente o amor, né, Gabi? Pois é, Robertinho. É difícil não reconhecer que o ódio tem marcado muito o nosso mundo atual, né? É muito assustador como ele consegue mobilizar tanta gente, viralizar tantas mentiras, interromper tantas vidas e impedir que as pessoas se conheçam e compartilhem o mundo. São tantos os casos de relações tóxicas e abusivas que existem, não só entre os seres humanos, mas também entre nós e a própria natureza, né? E eu sempre me pergunto, por que será que o amor virou um desafio tão grande para a gente? E foi pensando nesse desafio e topando enfrentá-lo que resolvemos que nessa temporada a gente vai se arriscar a falar do amor. Pois é, Gabi, mas a gente não vai ficar aqui só falando de amor romântico não, né? Mas sobre tudo quanto é tipo de amor. E para abrir nossos caminhos amorosos, a gente resolveu convidar duas psicólogas aqui de Belo Horizonte que ouvem falar muito sobre o amor no seu dia a dia, porque a gente sabe que é ali na terapia que muita gente fala sobre seus amores e também sobre seus desamores, né? Então eu queria dar logo as boas-vindas para Juliana Soares e para Ana Martins, que estão aqui com a gente hoje. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia para você que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui para essa conversa. Bom dia, o prazer é todo nosso. Bom, a ideia de hoje é abrir mesmo os caminhos para os próximos episódios que vão falar de amor. E como eu estava falando mais cedo, a gente ouve muito falar sobre amor na cultura, mas a gente sabe também que a gente para muito pouco para pensar na própria palavra. É como se a gente assumisse que todo mundo está falando a mesma coisa quando fala de amor, que amor só quer dizer uma coisa, o que pode acabar até sendo meio perigoso, né? Então eu queria começar por aí, por essa palavra. O que pode querer dizer amor? Acho que o nosso encontro, né, como amigas, assim, né, Ju, a gente começou também tentando entender o que essa palavra significa, né? A gente começou daí mesmo, das nossas próprias histórias, né? E a gente foi compreendendo nessas conversas e nos estudos que a gente foi fazendo, que amor é algo muito mais complexo como conceito, mas ao mesmo tempo é algo tão íntimo que a gente não para pensar sobre ele. E que esse funcionamento do amor também tem a ver com o nosso próprio funcionamento de autoconhecimento, né? E aí a gente começou a compreender nas nossas histórias, né, que o conceito de amor, ele vinha muito marcado, por exemplo, pela minha história pessoal, pela família que eu nasci, né?
e pelas expectativas do mundo, com relação ao que é ser feliz e ter sucesso nesse lugar de amor, né? E, além disso, as duas somos psicólogas clínicas, né? Então, a gente escuta muito as pessoas falando de amor, das suas buscas amorosas, do seu êxtase e das suas dores de amor também. E aí, a gente, no coletivo, costuma muito atribuir o amor a tudo isso que você disse, Robertinho, mas também muito a um sentimento, né? Assim, eu sinto amor. Mas como a Ana estava colocando, o amor é muito mais complexo do que isso, e o amor amar é um verbo, né? Amor tem a ver com ação, com atitude. O que a gente começou a observar é que muitas vezes, quando as pessoas dizem eu quero amar, eu quero estar num relacionamento amoroso, o que elas normalmente querem é receber amor, admiração, tá num conforto de uma relação muito gostosa, mas difícil, né, assim, porque amar é isso, é posicionamento, é atitude, é dia a dia, é poder e querer estar junto quando as coisas estão menos fáceis e menos fluidas. Pensando nisso que você trouxe, Ju, a gente vai na expectativa de que seja, sei lá, uma grande celebração, o amor, né, assim, no sentido de um encontro e uma celebração, como se fosse quase um evento único, e a gente foi compreendendo nas escutas, né, das dificuldades, dos encontros e desencontros amorosos e os nossos próprios, de que o amor tem muito o exercício do desconforto, às vezes isso não fica muito associado ao amor, né, mas o amor, ele é desconfortável muitas vezes, porque eu vou me revelar, porque eu vou me colocar num lugar perigoso, de dizer eu te amo, eu preciso de você, ou de oferecer ao outro o que eu tenho, é um exercício de entrega. Então a gente foi observando como é que é importante criar um espaço para se falar do amor, e para se falar do amor como um processo real, mais do que uma celebração ideal. Ouvindo aqui vocês falando, eu fico pensando que o amor é falado, cantado, pintado, encenado, mas talvez antes de tudo ele seja sentido, né? E um sentimento que as pessoas compartilham e muitas vezes têm uma vontade muito grande de externar, de expor, de contar, mas é na fala que a gente vai traçando essas possibilidades de entender o que o outro quer dizer quando fala em amor. Eu acho que isso tem muito a ver tanto com as experiências de vocês duas como terapeutas, mas também da Ana, que é contadora de histórias, né, Ana? Então eu queria falar um pouco sobre essa importância das histórias e das narrativas de amor. O que me fascinou muito na contação de histórias é exatamente mergulhar nas histórias e compreender o que é que elas têm para contar para mim, né? Acho que todas elas carregam uma série de ensinamentos, assim. As histórias de tradição oral são muito ricas, assim. E aí eu fui fazendo aos poucos um paralelo também com o espaço do setting terapêutico, né? Do espaço da sessão terapêutica. E acho que você compreende isso também, né, Júlia? Como é que a gente já vai aprendendo a falar, vai compreendendo qual é a língua do outro, né, assim, dos nossos pacientes, quando eles chegam, né? E levar isso para a vida pessoal, né, assim, fazer esse exercício é um desafio, né? Porque é isso, na relação amorosa, o que eu preciso fazer é olhar para o outro e entender que ele é um mundo completamente novo. E o amor acaba que é essa ação, esse afeto que pode oferecer isso para a gente, que nos lembra da prontidão necessária, que aquele mundo que está na nossa frente, que aquela pessoa, é uma pessoa desconhecida. Então, para eu amá-lo, para eu compreender quem ele é, eu preciso escutar, eu preciso entender que eu não sei, que eu tenho um limite de escuta, né? Se eu vou com esse cuidado, e se eu me coloco dessa maneira também, a gente tem mais chance de se entender. Eu acho que as histórias oferecem isso também, que é parar e escutar e compreender cada um dos personagens. Acho que à medida que eu reconheço a história do outro e valorizo, eu começo a reconhecer e valorizar a minha também. Eu e a Ana, a gente gosta muito de usar uma metáfora de que cada um de nós tem um dicionário amoroso, né, com verbetes e significados, e que a gente vai construindo esse dicionário amoroso na nossa história de vida de uma maneira muito natural e inconsciente mesmo, que vem de uma história muito íntima, né, das nossas primeiras vivências amorosas, nossa família, nós ali enquanto bebês, sendo amadas e amados, como é que a gente recebe isso, como é que a gente vivencia isso, participando de uma família em que as pessoas se amam. Então ali a gente já vai tendo vários entendimentos que vão nos mostrando o que é o amor.
E é claro que essa família, essa nossa vivência muito individual, está inserida numa cultura que também tem os seus códigos de conduta, de ética do que é o amor, né? Então a gente tem aí as nossas narrativas sociais também sobre o amor e que são compartilhadas por nós culturalmente. Eu me lembrei aqui agora daquela ideia da escritora nigeriana Chimamanda Adichie sobre o perigo da história única. Ela falava isso em relação ao perigo de se contar histórias segundo um único ponto de vista, que geralmente é o do homem branco, cis, hétero, europeu. E eu acho que esse perigo da história única pode ser uma ideia útil também para a gente falar das histórias de amor, né? Porque me parece que grande parte da angústia, da dor que essas histórias envolvem tem a ver com o fato de que a gente costuma medir as nossas próprias histórias de amor a partir dessa história única, né? Que é uma história com final sempre feliz, uma história em que os protagonistas só podem ser um homem e uma mulher, uma história que não pode ter fim. Enfim, essas histórias que a gente também chama de amor romântico. Esse ideal de amor romântico, que é algo que a gente compartilha culturalmente, né? Que tem todas essas características que você colocou e mais aquelas do amor da vida, né, o amor da minha vida, a alma gêmea, a ideia de que quando eu estou aqui sofrendo de amor, estou sofrendo na minha vida, mas quando eu encontrar aquela pessoa, então ela vai me completar e a minha vida vai fazer sentido, como um pré-requisito para a felicidade, né, que tira muito a autonomia das pessoas, a gente precisa estar junto para estar feliz. Essa é uma ideia, é uma história de amor, né? Construída no tempo, construída através da história da nossa civilização, mas não é a única história possível mesmo, né? O amor é uma potência de transformação social, sabe? Tem a ver com eu enxergar, reconhecer o outro, né? Reconhecer a minha história e a história do outro. Então, o amor, ele é um sentimento e uma ação de potência transformadora social também. Ele transforma a minha vida, mas ele transforma o mundo. Então, invisibilizar, criar uma história única e dizer só esse jeito é amor, é uma maneira de manter as pessoas miseráveis, né? Então, as pessoas se sentem miseráveis, porque eu não vou atingir, porque eu não sou uma mulher que tem esse perfil, porque eu não amo um homem, ou porque eu não amo uma mulher, ou porque eu não tenho essa cor, né? Ou porque eu não tenho o corpo dessa maneira. Então, eu vou me sentir miserável. Se eu me sinto miserável, eu não tenho nada para dar. Eu não enxergo as coisas que eu estou recebendo. Normalmente, as histórias de amor que a gente escuta, e elas estão aí todas reproduzidas, desde os contos de fada, com os quais a gente tem contato desde pequenininha, os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente escuta. Se a gente pensa nas histórias dos contos de fada, as mais tradicionais, as mais clássicas, normalmente tem uma diferença muito marcada de gênero. Isso é uma reprodução das nossas relações de machismo e fortalece as nossas relações de machismo, né? Em que a gente observa que há um gênero que é mais forte do que o outro. E isso vale para gênero, isso vale para raça, isso vale para classe social. Eu penso que uma saída para a gente viver o amor de forma mais saudável, inclusive socialmente, é a gente olhar, validar, respeitar todas as formas de amor. Se é amor, e que a gente possa validar, que a gente possa abrir o nosso leque, abrir o nosso cardápio do que é amor, né? Ampliar o nosso dicionário amoroso. Eu penso que é uma saída viável. Gente, por falar em ampliar o nosso dicionário amoroso, eu queria tocar num ponto que tem transformado muito as nossas histórias de amor, né? Especialmente agora nesses tempos de pandemia, de distanciamento, que é toda a novidade trazida pela era digital. Hoje a gente tem toda uma nova coleção de termos para falar dos nossos relacionamentos amorosos, né? Como crush, date, biscoito, nudes. E os aplicativos de relacionamento transformaram completamente também as nossas formas de interação, paquera, trazendo novas possibilidades e também novas angústias, novos perigos também, né? E eu queria saber como vocês veem tudo isso. Bom, primeiro dizer que essa é uma realidade posta, né? Podemos gostar ou não gostar dela, mas isso faz parte da nossa vida. Inclusive, uma curiosidade, talvez, tanto eu quanto a Ana estamos em casamentos em que a gente conheceu os nossos companheiros em aplicativo de paquera.
E não né? era nem Então, pandemia ainda, hein? não era pandemia. O que a gente percebe é que, assim, é isso, é a evolução dos tempos, é a evolução da tecnologia, isso está posto. Existem dificuldades e existem maravilhas nisso, né? Isso, poder conhecer as pessoas com muito mais facilidade. O que eu percebo é que, como eu estou interagindo com uma pessoa ali pela telinha, fica difícil lembrar que do outro lado da tela tem de fato uma pessoa com seus sentimentos. Então as pessoas têm essa relação muito mais fugaz com as outras, muito mais objetiva e colocando o outro meio nesse lugar de objeto mesmo. Outra coisa que eu acho interessante da gente, que eu acho que é muito particular desse tempo que a gente está vivendo, é aquele FOMO, né, que é uma expressão que já está aí bem popularizada, o fear of missing out, né, o medo de perder alguma oportunidade. Então fica muito presente, assim, se eu investir muito aqui em uma pessoa, eu posso estar perdendo a oportunidade de estar com diversas outras. Tem um monte de gente aí, é só abrir o meu celular que tem todo um monte de carinhas, de perfis. Então, isso acaba trazendo uma tentação muito grande para a gente fugir da construção, fugir da intimidade, fugir disso que a Ana estava falando mais no início, que é desconfortável no amor e não querer me aprofundar muito nas relações. Eu fico muito pensando nessa opção, nessa questão que você trouxe, sabe, Ju, que acho que essa experiência dos aplicativos, assim, ela oferece uma variedade muito grande, mas uma relação, ela acontece com escolher o mesmo, e escolher o mesmo quando as coisas não são ideais, né, porque significa conhecer o outro em vários espaços afetivos diferentes. Então, eu vou conhecer o outro quando as coisas estão bem, quando as coisas não estão bem, né, então a gente precisa de tempo para construir e conhecer a relação, né, construir uma relação com alguém e conhecer essa pessoa. Se eu vivo nessa cultura onde eu tenho várias opções, e o que traz, junto com essa variedade, é uma coisa muito comum que a gente tem observado também, né, uma dessas marcas, é a cultura do cancelamento, é muito fácil fechar a janela. É muito fácil, eu estou escutando aqui, não gostei do que você disse, acho que não é isso, ou você disse não para mim numa hora em que eu fiquei chateado, o que eu faço? Eu cancelo você. Eu tiro você do meu WhatsApp, eu paro de te seguir no Instagram, eu não quero saber mais de você, eu silencio. Então eu fico eliminando os desconfortos. À medida que eu vou eliminando os desconfortos, o que eu vou tendo são relações cada vez mais superficiais. E o amor tem a ver com aprofundamento. Eu lembrei aqui de um meme que eu vi circulando na internet recentemente, que eram dois cachorros, e eles estavam separados, assim, por um portãozinho, e quando o portão estava fechado, os dois ficavam latindo um pro outro, freneticamente, e quando o portão abria, eles paravam automaticamente de latir. E vendo esse meme, eu fiquei pensando como que a presença física do outro muda muito as nossas formas de interação, né? Quantas vezes a gente já não brigou com pessoas nas redes sociais e quando a gente se encontra com elas, bate aquela vergonha, um constrangimento enorme. E essa interação na internet acaba dando vazão a um ódio muito terrível, que a gente não consegue nem acompanhar direito. E nesse momento de confinamento que a gente está vivendo, a gente acaba até perdendo a noção com mais frequência, porque não tem mais aquele amigo, aquela pessoa do seu lado que vai te dar um toque quando você passa dos limites. Isso me faz pensar o quanto é importante o coletivo quando a gente fala de amor, né? Eu acho que isso tem a ver com a próxima pergunta também, que é sobre essa potência transformadora mesmo do amor, que a Ana até já comentou. No último episódio da temporada sobre as fabulações da natureza, eu brinquei que quem sabe se a gente levasse o amor mais a sério, a gente não começasse a ter um relacionamento menos tóxico com a natureza. Era uma brincadeira, mas eu acho que vários paralelos entre os relacionamentos abusivos e tóxicos entre pessoas, essa ideia do outro ser uma propriedade sua, tem muito a ver com a forma que a gente também se relaciona com o mundo e com a natureza, né? A ideia de que ela é uma propriedade, uma fonte de recurso inesgotável, que eu posso usar até exaurir e daí partir para outro. Isso me faz pensar nessa relação com outras pessoas, que você vai exaurir aquela pessoa, abusar, extrair dela o que puder, como se ela fosse uma propriedade sua, mas que depois você descarta. E acho que o feminicídio, por exemplo, e muita da violência que envolve também os relacionamentos, tem a ver com isso, né? São coisas que no fundo se conectam. E aí, como será que a gente pode pensar o amor como uma ética? Como uma forma de relação não só entre duas ou mais pessoas, mas enquanto uma forma de estar no mundo também?
Acho que pensando numa dimensão mais ampla, o amor, cuidar do outro é cuidar de mim, né? É esse entendimento de que cuidar da natureza é cuidar de mim, cuidar bem do lixo, né? Cuidar bem da minha casa, cuidar bem das pessoas que estão à minha volta, é cuidar de mim. Porque se eu não cuido bem desse encontro, dessa fronteira, em algum momento isso vai chegar a minha vez, né? Assim, e nessas experiências de relacionamento que são muito tóxicas, assim, é claramente uma reprodução de opressão que a pessoa vai repetindo. Então, assim, numa relação abusiva, quem está no elo frágil que vai romper essa relação para buscar algo novo, porque quem está no exercício de dominação precisa da ajuda de quem está de fora, nesse sentido, de dizer, olha, não, assim, a ajuda para essas pessoas vem pelo limite, né? Ela precisa desse limite para despertar. Claro que o despertar tem a ver com o desejo pessoal também, né? Tem a ver com o social contribuir para isso, a gente precisa de espaços que falem sobre isso, que privilegiem o respeito nas relações, mas que precisa também de um desejo da pessoa dizer, ok, eu quero mudar. Algumas pessoas não vão. E aí cabe a gente criar espaços para auxiliar quem está num relacionamento, né, muito vulnerável, assim, sair dessa relação de forma o mais rápido possível, né? Assim. Toda a nossa forma de relações, seja no campo afetivo sexual, no campo social, com a natureza, com o mundo de uma maneira geral, ela está muito pautada em dinâmicas de desequilíbrio de poder, onde tem um mais forte que oprime um mais fraco. E isso acontece nas relações amorosas, naquelas mais que dão notícia no jornal. Então, tentar construir uma ética em que eu veja o outro na sua alteridade, na sua humanidade, isso da empatia que a Ana está colocando, é fundamental. E, bom, agora que a gente está caminhando para o final, eu já vou revelar para vocês que no próximo episódio a gente vai conversar com a Dona Onete, a diva do carimbó chamegado. E eu sei que a Juliana tem uma história também muito especial com a música, né? E falar de amor geralmente é falar de música, de canto. O amor é um tema privilegiado nas músicas, nas canções e na arte em geral. E a Dona Onete traz justamente todos esses outros vocabulários, essas outras histórias de amor, do amor brejeiro, chamegado, sensual, amazônico, ribeirinho. Mas a música popular brasileira, de uma forma geral, é muito rica, né, nesse sentido. O amor, a sofrência, o brega. Tem sempre aquela música que estava tocando quando você se apaixonou e você acaba associando aquela música àquela pessoa, ou aquela outra música que te faz chorar e às vezes você quer ouvir só para chorar mais mesmo, né? Enfim, todo um repertório musical nas histórias de amor que eu queria que vocês comentassem para a gente já entrar no clima do nosso próximo episódio. Sim, eu tenho uma relação muito próxima com a música faz muito parte da minha vida. Música é algo que a gente consome com muita facilidade, né? E as canções de amor que a gente escuta, isso, né? Elas marcam algum momento, elas marcam a nossa história, elas dizem muito do que a gente entende de amor, ainda que não seja um entendimento absoluto num determinado momento, né? Mas elas dizem muito da gente, e às vezes a gente escuta uma música, gosta da sonoridade, gosta da letra, mas não parou ainda para prestar atenção em qual é a mensagem que aquela música passa. Então, poder olhar para isso, não só para a música, né? Para os filmes, para as histórias, para os livros, e também com muita força para a música, assim. Olhar com atenção para o que a gente consome também é um super instrumento de autoconhecimento, de nos pensarmos enquanto sujeitos do amor, sujeitos da vida. É uma delícia mesmo, assim. Também sou apaixonada por música, e eu acho que a música ela tem esse poder, né, de abrir as portas da emoção, né? A gente escuta uma música e às vezes eu tô lá assim, né, aconteceu alguma coisa, mas eu ainda não consegui chorar, né? Aí parece que vem aquela música e abre a torneira, né? E aí eu consigo lavar a alma, né? Eu lavo a alma, né? Ou às vezes eu tô sentada e vem uma música e me dá aquela sensação contemplativa, né? Ou às vezes a música consegue comunicar a raiva que eu tô sentindo, a indignação que eu tô sentindo. Então, eu tenho muita essa sensação que a música ela me ajuda a entrar nessa dimensão dos afetos da emoção, porque muitas vezes eu estou muito ligada à racionalidade, né, assim,
E aí é bom. A gente parece que aterriza também mais no próprio corpo, né? A gente arrepia, fica quente, né? Assim. Ah, é gostoso demais, né, gente? Aliás, saudades. Bom, mas infelizmente nosso tempo está acabando e a gente vai precisar continuar esse papo muito bem acompanhados pela Dona Onete na semana que vem. Então, eu queria agradecer demais a vocês pela presença, a Ana e Juliana. Eu acho que realmente é muito bom poder parar para refletir sobre essas questões, porque quando a gente fala sobre isso, a gente acaba refletindo também sobre um monte de coisa que nós mesmos estamos vivendo, né? Bom, é isso. Obrigado demais. Bom, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, que as pessoas que nos escutam possam usufruir desse conteúdo e florescer esse conteúdo nas suas reflexões, no seu autoconhecimento e viver o amor com mais força mesmo. Eu agradeço demais a participação, fico muito feliz de estar nessa conversa com vocês, de encontrar minha amiga Ju. Eu estou morrendo de saudade de encontrar pessoalmente. E se os ouvintes quiserem conhecer um pouco mais, né, assim, do meu trabalho, do trabalho da Ju, a Ju está com o perfil no Instagram, né, Ju, do Ser em Relação em BH, e eu faço um podcast com outras mulheres que chama Histórias com Café, tá, nas plataformas todas, né, e no meu perfil no Instagram, que é Psiana Martins. Então, se você quiser conversar um pouco mais, quem estiver ouvindo a gente quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, visita a gente nas redes sociais. Sim, gente, vamos visitar. Bom, a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem com a Dona Onete. Até logo! É cultura? 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 É Cultura, um podcast do BDMG Cultural. Este projeto foi viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com o Circuito Liberdade, IEFA, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e realizado pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.